Olá, alunos, tudo bem? Então, como vocês já sabem, devido a essa paralisação que está tendo da faculdade, nós estamos gravando aulas para vocês, tudo bem? Eu vou falar então agora do novo tema que nós vamos estar trabalhando, que seria o quê? Um dos métodos de custeio. Um dos métodos de custeio que a gente vai estar trabalhando seria justamente o custeio por absorção. Então eu vou estar filmando aqui no meu caderno e mostrando para vocês como funciona, tudo bem? Vamos lá então. Então, método de custeio. Como vocês sabem, a primeira coisa que nós temos que visualizar seria uma DRE, demonstração do resultado do exercício que existe no balanço de uma empresa, aonde a primeira conta que nós temos é a receita, é onde entra o dinheiro. Em seguida, nós vamos diminuir com os custos, que é justamente a nossa disciplina. Um menos o outro, nós teremos um lucro bruto. Menos as despesas, teremos um lucro líquido. Esse aqui é o formato básico de uma DRE, tá? Só que o que a gente vai estar trabalhando em cima? A gente vai estar trabalhando aqui nessa parte, aonde nós vamos estar verificando custo fixo mais custo variável e a despesa fixa mais a despesa variável, tá? Então, pelo método de custeio, vamos colocar um exercício para a gente poder entender. Então vamos lá. Primeiro exercício. No primeiro exercício ele fala o seguinte: uma empresa utilizando o método de custeio por absorção, ele tem o seguinte material. Primeiro, a matéria-prima para fazer uma peça, ele vai se gastar R$460. Beleza. Com materiais secundários, são materiais que ele necessita desse material para colocar no seu produto. Para fazer uma peça só, ele vai gastar R$36. Eu vou contratar um cara que ele vai ser a minha mão de obra direta. É ele quem está fazendo o meu produto. E eu vou pagar para esse cara. Ele vai trabalhar 4 horas. E dentro dessas 4 horas eu vou pagar R$50 a hora. Tudo bem? Beleza. Só que eu vou ter outros gastos também. Como, por exemplo, por trabalhar dentro de uma empresa, eu tenho um salário do apoio. Como que a gente pode dizer o apoio? Uma área de conferência, uma área que não é a minha área de produção, mas está dentro da minha produção para tomar conta do meu produto. Tudo bem? Então, o salário do apoio da produção. Eu vou pagar de salário para esses caras R$200. Eu tenho outros gastos com esse apoio à minha produção também. E vou pagar aqui R$90
R$ 1.000. Desculpa, tá? O salário deles não comporta R$ 200. O correto é R$ 200.000, tá? Porque são várias pessoas. Depreciação da fábrica. Então, o que seria depreciação? O desgaste que ocorre na minha fábrica. A gente conta que esse desgaste é de 150 mil. Beleza. Eu tenho o salário do pessoal lá do administrativo. Então, o salário do pessoal da administração já não faz parte mais da minha produção, mas é o salário do pessoal da minha administração. E para esse pessoal, eu vou pagar um salário de R$ 70.000. O salário dos meus vendedores. O salário dos meus vendedores, eles vão comportar para mim um valor de R$ 50.000. Fora a comissão. Então, o salário deles vai ser esse valor. Mas se eles atingirem o que eu quero, eu vou pagar de comissão para eles ainda mais 204 mil. Beleza. Eu vou vender, então, o preço de venda por unidade do meu produto, eu vou vender o meu produto por R$ 1.883 a unidade. Uma peça só vai custar, vai ser vendida por R$ 1.883. Beleza. Eu tenho uma quantidade produzida e vendida de 1.000 peças. Tá? Então, verifiquem bem que todos isso aqui são os meus gastos, onde eu tenho custos e despesas, eu tenho o preço de venda por unidade, e eu quero saber o seguinte: eu vou conseguir produzir 1.000 peças e vou vender essas 1.000 peças. Lembrando que, método de custeio por absorção, eu vou usar esse tipo aqui de DRE. Tudo bem? Então vamos lá, vamos virar a folha aqui agora para a gente poder entender. Primeiro, foi passado o seguinte: quanto eu tenho de custos fixos? Meus custos fixos são o seguinte: o salário de apoio das pessoas que eu utilizei, né? Ele é fixo, independente daquilo, eles ficaram de ganhar aquele valor. Então, eles iam ganhar, só para lembrar, R$ 200.000. Outros gastos que apoio que eu tinha, por um exemplo, o aluguel do local onde eles vão trabalhar. Vai contar mais ainda um valor de R$ 90.000. E a depreciação da fábrica. Lembra que eu já tinha explicado para vocês que a depreciação vai ser sempre um valor fixo de 150 mil. Se eu somar todo esse valor fixo, que é os meus custos indiretos, ou custos fixos, dependendo como for feito o exercício, ele vai constar um valor para mim de R$ 440.000. Agora, eu preciso saber dos meus custos diretos ou custos variáveis, dependendo do exercício, é feito um ou feito outro. O que nós tínhamos lá, vocês lembram? Beleza. O que a gente lembra foi o seguinte: os meus custos diretos e variáveis, eu tinha primeiramente a matéria-prima, onde eu gastei R$ 460 por uma única unidade. Então aqui era R$ 460 por uma única unidade. Legal. Eu tinha também que de materiais secundários eu gastei R$ 36 numa única unidade também. E eu ia pagar de mão de obra direta, o nosso conhecido MOD, nós íamos pagar 4 horas trabalhadas
a R$50 a hora. Então, pegando 4 horas utilizadas a R$50, essa pessoa vai ganhar R$200 por fazer uma peça só, tá? Somando tudo isso aqui, ele vai me dar um valor de 696 por uma unidade. Então eu tenho a matéria-prima, eu tenho os materiais secundários e eu tenho a mão de obra que eu vou pagar para a minha pessoa por unidade. Só que nós temos um problema. Nós temos os diretos e fixos em milhar e eu tenho os diretos e variáveis por unidade. Peraí, mas eu não sei quantas peças estão sendo feitas? Lá no enunciado nós dissemos que nós tivemos 1000 peças produzidas e vendidas, não foi isso? Então aqui a gente pode estar multiplicando isso por 1000 e eu tenho o valor da minha produção em valor também milhar. Então isso aqui vai me dar um valor de 696 e eu transformei tanto os meus fixos como os meus variáveis em milhar. Tenho a mesma unidade, tudo bem? Só que nós temos que montar o método de rateio por absorção. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que entrar com aquele sistema de receita. Quantas peças foram vendidas? Foram produzido 1000 e vendido 1000. Só que a gente não foi colocado um valor de preço de venda. Se vocês lembram, o valor do preço de venda era de R$ 1.883 por unidade. Vezes 1000 peças que vão ser vendidas, vai me dar um valor de 1.883 mil. Tudo bem? A nossa segunda parte é onde vai entrar os nossos custos. Lembra que eu tenho o custo fixo mais custo variável? Beleza, vamos somar os dois então. Se eu somar os dois, que é esse valor que está aqui, nós vamos chegar a um valor de R$ 1.136 de custo. Então, quer dizer, foram gastos R$ 1.136 de custo para ser vendido a este valor. Então, a receita menos o custo vai me gerar um lucro bruto. Que esse lucro bruto vai ser um valor de este menos este. Para falar a verdade, todo o número negativo ele é feito em parênteses. Então, um menos o outro vai me dar um valor de 747 mil. Então, 747 mil está sendo um lucro bruto entre a venda do meu produto e quanto ele está custando para eu produzir. Só que eu também tenho que colocar aqui as despesas deste produto. Vocês lembram que a gente tem de despesa nesse produto? Nós tínhamos de despesa o salário da administração, aonde contava o quê? R$70 mil. Nós tínhamos o salário dos vendedores, que contava com mais R$50 mil. Isso são despesas fixas, certo? Somando os dois, vai me dar um valor de R$120 mil. Despesas fixas. Só que eu também tenho as despesas variáveis. Então aqui foi o fixo e aqui os variáveis. Que nada mais é o que? A comissão do vendedor. E eu falei que ia pagar para eles de comissão R$204. Então eu estava tendo de lucro 747, tirando essas duas despesas, o meu lucro líquido final vai ser exatamente o valor de 423 mil. Então a empresa teve todos esses gastos, vai vender o valor dela por unidade a este preço e ele vai conseguir ainda obter um lucro de 423 mil. Então exatamente será o lucro que a empresa tem na venda de um determinado produto. Tudo bem para vocês?
Então vou deixar para vocês aqui agora um novo exercício. E depois, se semana que vem nós voltarmos, a gente corrige. Caso contrário, eu tenho que fazer um vídeo novamente. Eu vou estar explicando como vai resolver este exercício. Tá bom? Então, vamos tornar isso aqui um pouquinho mais difícil. Uma empresa, então aqui um exercício. Uma empresa, ela fabrica 1000 unidades de um produto. Beleza. Sendo que dessas 1000 unidades, ocorreu um custo de R$9.000. E as despesas, elas foram de R$3.000. Só que aí nós vamos ter um pequeno problema. Eu não vou produzir e vender a mesma quantidade. Foram vendidas dessas 1000 somente 800 unidades. E o preço, o preço que ela foi vendida, ela vai ser vendida a R$20 a unidade. Tudo bem? Então o que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão ter que montar uma DRE nesse formatão aqui. Então aonde vocês têm, que nem aqui, ó, preço de venda por unidade, substitui. Quantidade vendida, substitui. Vocês já acharam a receita. Como que eu vou achar o custo? Eu não já dei o valor para vocês que a soma dos meus fixos mais os meus variáveis, ele comportou um valor de R$9.000, que seria praticamente a soma que eu tenho aqui, que já foi direto. Só que os R$9.000, eles valem para 1000 peças. Vou dar uma ajuda, tá? Essas 9.000 peças, esses R$9.000, eu tenho que achar primeiro quanto custa uma peça desses 9.000. Então, se eu gastei 9.000 para fazer 1000 unidades, eu descubro primeiro quanto custa uma. Aí eu vou pegar esta uma e vou multiplicar pela quantidade que eu vendi. Porque as outras 200 peças vão ficar no meu estoque. Tudo bem? Já vou ter a receita, vou ter o valor do custo, o lucro bruto fica fácil de achar, um menos o outro, eu acho o meu lucro bruto. E as despesas? As despesas, estou passando para vocês que despesas, contando fixo mais variáveis, eu tenho uma despesa de 3.000. Agora pergunta, a minha despesa passa pela produção? Não, né? Então, se ela não passa, eu não preciso achar a unidade da minha despesas. Eu só vou colocar o valor de R$3.000 aqui direto e vou achar meu lucro líquido, que vai atingir um valor fixo. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês fazerem. Aí, semana que vem, eu vou estar corrigindo junto com vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, esse aqui é um exercício. Quero ver vocês fazendo ele e ver se qualquer dúvida a gente vai tirar depois. Só lembrando o seguinte, esse exercício de exemplo, nós estamos passando de que estou dando um valor de custo, de um valor para uma total de uma produção. Pega e divide o meu custo total pela produção para achar a unidade, o meu custo unitário, lembram disso? O meu custo unitário da minha produção e multiplica depois pela quantidade vendida. Porque a DRE vai ser demonstrado somente o que foi vendido. Não quero saber o produzido. Tudo bem? Aí semana que vem a gente volta a falar novamente. Até mais, pessoal.